E se eu te dissesse que a prova arqueológica de um dos maiores e mais impossíveis milagres da Bíblia não foi encontrada por um explorador cristão em uma caverna empoeirada, mas foi escrita há quase 2.700 anos em um acesso de orgulho e fúria pela mão do próprio rei pagão que foi humilhado por Deus? E se essa prova não fosse uma menção direta, mas um silêncio ensurdecedor, uma lacuna suspeita em um relatório de guerra que grita mais alto do que qualquer confissão? Hoje, vamos abrir os arquivos de Isaías, capítulo 37. Esta é a história de um império invencível que varria o mundo. Um rei piedoso, encurralado em sua capital, uma oração desesperada que rasgou os céus e um exército de 185 mil dos soldados mais temidos do planeta, aniquilado em uma única noite por uma força invisível. Mas a maior surpresa, o clímax da nossa investigação, não está no que a Bíblia diz que aconteceu, mas no que o inimigo de Deus, sem querer, confessou em seus próprios registros de pedra, que hoje estão expostos em um museu. Fique comigo, pois hoje vamos provar a veracidade da Bíblia, usando a pena do próprio vilão da história. Parte 1. A sombra do império. O terror chamado Assíria. Para entendermos o drama de Isaías 37, precisamos primeiro entender o terror que o nome Assíria inspirava no mundo antigo. O Império Neo-Assírio, por volta de 701 a.C., era a maior superpotência que o mundo já tinha visto. Eles eram os mestres da guerra, da engenharia de cerco e, acima de tudo, do terrorismo psicológico. Livros de arqueologia e história nos mostram, através de relevos de pedra encontrados nas ruínas de seus palácios, que a crueldade assíria era uma política de Estado. Eles não apenas conquistavam, eles aniquilavam e humilhavam. Suas táticas incluíam o empalamento de inimigos em estacas, esfolamento de prisioneiros vivos, decapitações em massa e a deportação de populações inteiras para quebrar sua identidade nacional. Quando o exército assírio marchava, nações inteiras tremiam. E no comando desta máquina de guerra implacável estava o rei Senaqueribe. Um líder brilhante, arrogante e blasfemo, que se via não apenas como um rei, mas como um semideus, um favorito dos grandes deuses da Assíria. E ele havia colocado seus olhos no pequeno e teimoso reino de Judá. Ele já havia varrido a região, conquistando 46 cidades fortificadas de Judá. E os arqueólogos encontraram nos muros do palácio de Senaqueribe, em Nínive, os relevos de Laquis, painéis de pedra gigantescos que detalham com um orgulho sádico o cerco, a invasão e a tortura dos habitantes daquela cidade. Isso não é mito, é história gravada em pedra. Agora, o prêmio final, a joia da coroa, era Jerusalém. Parte 2. Guerra psicológica, a chantagem no muro de Jerusalém. O que acontece a seguir não é uma batalha de espadas. O Rabsaces para diante dos muros de Jerusalém e, em hebraico, para que todo o povo pudesse entender e se apavorar, ele começa a desferir seus ataques. Primeiro, ele zomba de sua aliança militar. Em quem você confia? No Egito, aquilo é uma cana quebrada que fura a mão de quem nela se apoia. Segundo, ele tenta criar uma crise de fé. Você confia no Senhor? Ele maliciosamente confunde a reforma religiosa de Ezequias, que centralizou o culto no templo, com um ato de apostasia. Terceiro, ele humilha sua força militar. Eu te darei 2.000 cavalos, se você puder arranjar cavaleiros para eles. Ele estava dizendo, vocês são tão fracos que nem sequer têm soldados suficientes. Ele coloca o Deus de Israel, Yahweh, no mesmo nível dos deuses pagãos e impotentes das nações que ele já havia esmagado. Ele grita, porventura os deuses das nações livraram cada um a sua terra das mãos do rei da Assíria.
Quais são, dentre todos os deuses destes países, os que livraram a sua terra da minha mão, para que o Senhor livrasse a Jerusalém da minha mão? Esta era a questão central. A batalha deixava de ser entre Senaqueribe e Ezequias. Tornava-se uma batalha entre os deuses da Assíria e o Deus de Israel. Parte 3. O gesto desesperado, a oração que moveu o céu. A reação do rei Ezequias é um dos momentos mais poderosos de liderança e fé do Antigo Testamento. Ao ouvir as blasfêmias, ele rasga suas vestes, cobre-se de saco e entra no templo. E então ele recebe a carta formal de Senaqueribe, que repete as ameaças. Isaías 37, versículo 14. Recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros e lendo-as, subiu à casa do Senhor. E Ezequias as estendeu perante o Senhor. Ele pegou a ameaça física, o documento do inimigo, e o colocou aberto no chão do templo. Foi um ato simbólico de transferência. Senhor, este problema não é mais meu. Esta afronta não é contra mim, é contra ti. Leia o que o inimigo está dizendo sobre o teu nome. Ele começa com adoração. Ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que habitas entre os querubins. Tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Ele estabelece quem Deus é antes de apresentar o problema. Somente então ele apresenta a crise focando na honra de Deus. Ouve as palavras de Senaqueribe, que enviou a este para afrontar o Deus vivo. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos da sua mão, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor. A sobrevivência de Jerusalém era secundária. O objetivo principal era a glória do nome de Deus perante as nações. Parte 4. O veredito do céu e a prova arqueológica. A resposta de Deus é imediata e devastadora. Ele envia o profeta Isaías com uma mensagem. É um longo poema de escárnio divino contra Senaqueribe. Deus zomba do orgulho do rei, dizendo: a virgem, a filha de Sião, te despreza, de ti zomba. A quem afrontaste e de quem blasfemaste? E então vem uma promessa específica e curiosa, cheia de ironia. Deus diz a Senaqueribe: porei o meu anzol no teu nariz e o meu freio na tua boca, e te farei voltar pelo caminho por onde vieste. A curiosidade aqui que a arqueologia nos confirma é que os próprios relevos assírios mostram reis assírios liderando cativos com anzóis presos em seus narizes e lábios. Deus estava usando a imagem da própria crueldade assíria contra eles. E agora chegamos ao clímax da nossa investigação, o ponto onde a Bíblia e a arqueologia colidem de forma espetacular. Em 1830, o arqueólogo britânico Austen Henry Layard descobriu a biblioteca perdida do palácio de Senaqueribe em Nínive. E lá eles encontraram vários prismas de argila, como o famoso prisma de Taylor, que hoje está no Museu Britânico, e o prisma do Instituto Oriental, em Chicago. Nestes prismas, o próprio Senaqueribe, em escrita cuneiforme, mandou registrar suas grandes conquistas para a posteridade. O prisma descreve com orgulho sua campanha contra Judá, exatamente como a Bíblia relata. Ele se gaba, e eu cito a tradução do cuneiforme: quanto a Ezequias, o judeu, que não se submeteu ao meu jugo, eu sitiei 46 de suas cidades fortificadas. A ele mesmo eu o tranquei em Jerusalém, sua residência real, como um pássaro na gaiola. Pense nessa frase: como um pássaro na gaiola. É uma admissão clara de que ele sitiou a cidade, que ele encurralou Ezequias. Ele se gaba de todas as outras cidades que destruiu. Em nenhum lugar do prisma, ou em qualquer outro registro assírio, Senaqueribe afirma ter conquistado Jerusalém. Para um rei e um império que jamais admitiam derrota em seus registros oficiais e que meticulosamente listavam cada cidade subjugada, essa omissão é a mais espetacular confissão que poderíamos ter.
Por que o grande Senaqueribe, que se gabou de prender o pássaro, não se gaba de ter capturado a gaiola? Parte 5. A noite do anjo e o fim de um império. Isaías 37, versículo 36. Então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000. E quando se levantaram pela manhã cedo, eis que todos estes eram corpos mortos. Em uma única noite, sem uma única espada israelita, o exército mais poderoso da terra foi aniquilado. O historiador grego Heródoto, escrevendo séculos depois, registra uma tradição de que o exército de Senaqueribe foi destruído por uma praga de ratos que roeram suas armas. Seria essa uma memória distorcida do evento real, uma tentativa de explicar o inexplicável? O anjo do Senhor, essa figura poderosa de juízo e salvação que aparece em todo o Antigo Testamento, executou a sentença de Deus. O cerco foi quebrado. Senaqueribe, humilhado, retirou-se e voltou, e ficou em Nínive. O anzol de Deus o puxou de volta. E sucedeu que, estando ele prostrado na casa de Nisroque, seu Deus, seus próprios filhos o mataram à espada. O rei que zombou do Deus vivo, que se achava um Deus, foi assassinado por sua própria descendência, enquanto se curvava diante de um ídolo de pedra que não pôde salvá-lo. O contraste não poderia ser mais perfeito. A história de Isaías 37 não é uma lenda, é um evento histórico ancorado na palavra de Deus e corroborado pelo silêncio eloquente de seus inimigos. E a lição para nós é tão relevante hoje quanto foi há 2700 da crise financeira, da oposição, da ansiedade cerca a nossa Jerusalém. O mundo nos dará 1000 motivos para temer. Ele zombará da nossa fé, ele apontará para todos os outros deuses que falharam. Ele nos dirá para confiarmos em alianças humanas, em nossa própria esperteza, o caminho de levar a carta de ameaça do inimigo e estendê-la perante o Senhor. O caminho da oração que foca não em nosso medo, mas na glória de Deus. O caminho da confiança radical de que um Deus que é rei sobre todos os reinos da terra pode, com um sopro, aniquilar o exército mais poderoso. A prova do milagre de Isaías 37 não está apenas nas páginas da Bíblia. Ela está gravada em argila, em um museu, nas próprias palavras do inimigo de Deus. O silêncio de Senaqueribe sobre a queda de Jerusalém é o testemunho arqueológico mais eloquente da noite em que o Deus de Israel rugiu mais alto que um império. Se esta expedição pela história e pela arqueologia fortaleceu a sua fé no poder da palavra de Deus, deixe o seu like para que mais pessoas descubram essa verdade. Compartilhe com alguém que precisa ser lembrado de que nosso Deus é um Deus de milagres. E não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho, pois a Bíblia está cheia de tesouros como este esperando para serem descobertos.